Meus queridos irmãos e irmãs, quero celebrar a Deus por todos vocês e hoje quero agradecer a manifestação de carinho dos irmãos por esse dia. Estamos muito felizes. Logo pela manhã, a Cíntia já nos despertou com uma surpresa muito abençoada, agradável, e em família nós vivenciamos uma experiência muito boa, muito marcante. E eu queria também cantar a Deus por essa banda abençoada, né? Esses jovens que ainda bem jovens, mas já produzindo música com tanta qualidade. Que Deus abençoe vocês e que continue usando as vossas vidas e que nós sejamos, como igreja, abençoados pelo ministério deles. Meus queridos, eu quero, os irmãos permaneçam de pé mesmo, aliás, permaneçam sentados mesmo. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias, o capítulo de número 3, o versículo de número 26. Tem aqui, peço oração pela minha mãezinha que completou 87 anos, irmã Nilza. Cadê ela? Está aqui? Não, né? Amém. Amém. Ali está nossa irmã. Uma salva de palmas, por favor. Mamãe da irmã Nilza. Que bênção. Parabéns, viu? Deus conceda-lhe longevidade, saúde e graça. Já tem dado longevidade, né? Mas ainda mais, 87 anos bem vividos para a glória de Deus. Deus abençoe sempre a vida da nossa irmã. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo 26. O profeta das lamentações vai dizer: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Querido Deus, nós acabamos de fazer uso da Tua palavra, esse trecho, que embora seja pequeno, ele possui capacidade de edificar o mundo todo, porque cremos que Tua palavra é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Por isso pedimos-te que nesta noite manifestes a Tua presença por meio desta mensagem bíblica. Usa-nos para a glória e celebração do Teu nome, em nome de Jesus. A proposta de hoje, nós estamos na série Diálogos sobre a Esperança, e hoje eu pretendo conversar com vocês sobre o poder do silêncio, capacidade de silenciar, mesmo vivendo em um contexto de muitos barulhos, muitos ruídos, muitas vozes. É um desafio exercitar o silêncio. E aí eu queria que nós, à guisa de introdução, começássemos a pensar que o silêncio ele é diferente de estar calado. Parece que são palavras sinônimas, mas quando nós estamos pensando sobre silêncio, nós estamos falando sobre algo muito além da ausência de palavras. Tendo em vista que não dizer nada é uma coisa, viver o silêncio é outra. E aí eu queria que nós, hoje à noite, pensássemos no silêncio como um lugar, como um estilo de vida, e não simplesmente como um trava-lábios, ou alguém que escolheu nada dizer. Porque existe um lugar chamado silêncio. E não sou eu quem produz o silêncio, sou eu quem calo. Sou eu quem oriento, a partir da musculatura, a minha boca para não falar. Mas não sou eu quem produz o silêncio. O silêncio, irmãos, é um lugar que existe independente de mim. Ele está lá.
Existem pessoas que já descobriram o segredo de viver neste lugar. Outras pessoas ainda não. Quem vive no silêncio pode estar em meio ao caos. Pode ter muito barulho externo, mas ele não é afetado pelo barulho externo. Ele está sempre observando a vida. Quem simplesmente cala pode estar no lugar mais silencioso do mundo, mas os ruídos internos não permitem que essa pessoa se concentre. O lugar pode ser um convite à reflexão. Acho que a quinta noite é um convite à reflexão, né? Quando eu vejo os irmãos pregando aqui, dizendo assim, essa igreja é muito silenciosa, eu fico glorificando a Deus ali. Porque, irmãos, quando estamos em silêncio para receber de Deus fé por meio da instrução. O culto, irmãos, é nós para com Deus, é a gente cantando e Deus recebendo o nosso louvor. Esse momento aqui é Deus para conosco, é Deus enviando a sua palavra e nós ouvindo. Aí no final é nós para com Deus e Deus para conosco, é a gente glorificando a Ele e Ele enviando a presença do seu Espírito sobre nós. Mas eu preciso parar, eu preciso estar em estado de silêncio e com boca calada. Agora é possível estar mesmo nesse ambiente, que é um ambiente que nos convida à reflexão, e ainda assim estar perturbado por muitas vozes. Quando você pensa na interioridade, você pensa nos muitos medos, nos muitos gritos, nos muitos ruídos. Isso não permite que você se concentre. Por isso a proposta nesta noite é conversar sobre o silêncio a partir de um lugar. E eu diria que o silêncio é um lugar que eu estou e que eu escolho viver de forma completa. Jesus nos ensinou isso. Jesus nos disse que felicidade na vida é ter a capacidade de aprender a viver cada momento. Até os momentos difíceis, Jesus não nos convidou a sorrir diante deles. Jesus nos convidou a chorar. Está alegre? Cante. Está triste? Ore. Eu estou triste, eu vou orar. Você vai orar por quê? Porque na oração nós clamamos a presença do nosso Deus e nós nos derramamos. Jesus não disse, está triste? Sorria. Está triste? Procure um lugar de silêncio. Mas aprenda a viver cada momento da vida. Eu estava lendo a teologia medieval dos pais da igreja, século VII depois de Cristo, essa semana, e um discípulo chegou para o mestre e disse, mestre, como eu faço para alcançar o silêncio? Aquele mestre cristão, homem de Deus, temente ao Senhor, com vasta experiência. Este homem que era dado à espiritualidade se aproxima do discípulo e diz, para que você obtenha o silêncio, você precisa viver como eu vivo. E aí ele disse, como é que você vive? Aí ele disse, quando eu sento, eu estou sentado. Quando eu me coloco de pé, eu estou de pé. Quando eu caminho, eu estou caminhando. E quando eu me alimento, eu estou me alimentando. Aí o discípulo olhou para ele e disse, isso aí tudo eu faço também. E mesmo assim eu vivo assim uma vida conturbada. Eu quando estou sentado, eu estou sentado. Quando eu fico de pé, eu fico de pé. Quando eu caminho, eu caminho. Quando eu como, eu como. Então não tem muita diferença. E aí o mestre disse, não filho, eu lhe conheço. Quando você senta, você já está de pé. Quando você está de pé, você já está correndo. E enquanto você está correndo, você já está pensando no que vai comer. Você precisa fazer cada coisa no seu devido tempo.
Se você ler na Escritura Sagrada sobre o ministério de Jesus, você vai chegar a Mateus 26 e 63. E olha que milagre extraordinário existe nas escolhas do Cristo. Porém, Jesus guardava em silêncio. Ele estava esperando a hora, o tempo de manifestar-se. Quantas e quantas foram as pessoas que Jesus se aproximou, e essas pessoas rogando que Jesus trabalhasse em suas histórias, ele disse: ainda não é chegada a minha hora. E porque a minha hora ainda não é chegada, eu estou sentado, eu estou compreendendo que é hora de ficar sentado. Se caminhando, eu compreendo que é hora de estar caminhando, ou seja, eu não estou caminhando pensando em outra coisa. Eu não estou me alimentando pensando no que terei que fazer. Eu aproveito cada instante da vida e eu consigo viver o princípio do silêncio, porque cada momento é um momento em que estou presente. Você sabia que nem todas as pessoas que estão aqui nesta noite estão de fato aqui? Você sabia que existem pessoas que estão olhando para mim, mas estão fazendo assim uma viagem distante? Fala, papai, né? Acontece, irmãos. Quem de nós nunca se viu numa situação em que um palestrante, um ministrante, um pregador está falando e de repente você percebe que você se ausentou literalmente, e aí quando você tenta voltar, você não entende mais nada do que ele está dizendo, que a gente perdeu o princípio. Por quê? Porque nós estamos presentes ausentes, porque o ruído interno interferiu na voz externa, porque nós estamos aqui pensando em estar ali, porque nós estamos sentados pensando em estar de pé pensando em estar caminhantes, e caminhando pensando em estar se alimentando. De sorte que é muita sabedoria, é uma sabedoria medieval. Os pais da igreja refletiram sobre isso, e o Cristo de Deus nos ensinou esse princípio: viver inteiramente cada momento. Estejamos aqui nesta noite plenos. Separamos esta 1h30 para ouvir a voz de Deus. Que nós possamos permitir que a voz de Deus encontre espaço e acolhida em todos os ambientes da nossa vida, e que todas as instâncias da nossa existência possam ser influenciadas pela transformadora voz de Deus. E ouvir a Escritura inteiramente não é apenas falar, ouvir, declarar e dar espaço de escuta. Ouvir a Escritura claramente é tornar a Escritura viva amanhã. É tornar a Escritura verdade clara aos que observam as nossas vidas quando a gente sair deste lugar. Aí sim terá sentido nós termos dedicado esta 1h30 a aqui estar. Há um convite a refletir sobre o silêncio, não como essa capacidade de ficar calado. Porque existem pessoas que ficam calados porque são obrigados a fazê-lo. Mas há um convite de entender que o silêncio é um lugar chamado presença de Deus. E neste lugar eu espero. Eu não estou entendendo nada, a minha alma está quebrada, eu estou abatido, afligido, a irmã afligida, mas eu estou em silêncio, esperando a providência de Deus. Por isso que Jeremias vai dizer: bom é ter esperança
e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. E esse aguardar em silêncio é aguardar na presença dEle, confiando no seu caráter. Amém, irmãos? Então, quando a gente pensa sobre silêncio, nós pensamos sobre este silêncio como lugar, como estilo de vida. Pesquisando sobre silêncio, tive a oportunidade de encontrar muitas perguntas na Escritura Sagrada. Eu gostaria de apresentar 3 perguntas importantes para que tenhamos aqui uma compreensão do que é este silêncio e que poder este silêncio pode exercer na minha vida. A primeira pergunta que registrei é: por que o caminho do silêncio é essa estrada de volta ao lar? Pode parecer estranho quando lido, mas vai fazer sentido para algumas pessoas que estão aqui nesta noite. Esse caminho do silêncio é o caminho que me leva de volta ao seio da presença de Deus. É o caminho que me coloca de volta aos braços paternos do Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando é que eu percebo que um caminho de silêncio se abriu diante de mim? Quando os amigos já não possuem mais voz alguma. Quando a voz do dinheiro já não consegue trazer respostas para a minha vida. Quando a família está distante. O filho pródigo não tinha um pai porque ele o abandona e vai para uma terra distante. O filho pródigo não tinha amigos porque os seus amigos eram amigos de conveniência. E a voz dos amigos cessou quando o seu dinheiro cessou. E agora, diante do profundo silêncio, da depressão do abandono, ele encontra no silêncio um caminho de volta à presença do Pai. Eu queria trazer essa palavra a alguns corações que estão aqui nesta noite. Os conselhos podem ter cessado. Os amigos que outrora eram amigos próximos podem já não ter mais tempo para a sua vida. A solidão pode ter afetado a sua casa e se tornado uma visitante indesejável que permanece na sua casa. Mas existe sempre um caminho. E quando você colocar o pé neste caminho, se em silêncio você conscientemente antecipar o que vai acontecer lá, a jornada vai ser uma bênção. Você sabe o que foi que deu forças ao filho para chegar até a casa? A antecipação da casa. Ele caminha dizendo: já não sou digno de ser chamado filho, me aceita como servo. Ele antecipa o diálogo com o Pai. E a antecipação do diálogo com o Pai torna o caminho do silêncio um caminho de reencontro, um caminho agradável. Todos nós que somos discípulos de Cristo, nós precisamos aprender isso. Todos nós temos os nossos deslizes, nossos momentos de imperfeição, nossos momentos em que entendemos que precisamos buscar um atalho. Mas todos nós, como discípulos de Cristo, precisamos compreender que só existe vida lá. E que a gente precisa tomar a iniciativa agora, hoje, de bater a poeira da queda, deixar a sujeira do deserto e voltar em busca do meigo consolador, porque é a presença do Pai quem nos susterá nesses dias difíceis.
Então essa é uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer. Por que o caminho do silêncio é a estrada de volta ao lar? Porque é nesse caminho que eu antecipo o encontro com o Pai. E quando eu antecipo o encontro com o Pai, eu encontro forças para dar mais um passo. Um outro amanhã, um outro depois de amanhã, até que então eu seja inundado pelo abraço do Pai. Porque no fim da jornada existe um amoroso Pai desejando nos dar um abraço. Voltemos, pois, ao primeiro amor. Voltemos, pois, à casa do Pai. Voltemos, pois, ao lugar da festa, porque Deus deseja celebrar o nosso retorno. Pastor, o senhor está pregando para a igreja e falando sobre o filho pródigo. Irmãos, Lucas 15 não fala só de um filho que foi embora, fala de uma dracma que se perdeu dentro de casa. E às vezes a gente está dentro de casa, mas precisa ser encontrado. E aí o Espírito Santo reserva uma noite como essa para dizer que existe um caminho silencioso, que se você entrar neste caminho e antecipar a vida de Deus, o Senhor vai restaurar a sua casa, restaurar a sua vida, perdoar os seus pecados e conceder a você oportunidade de ser abraçado. Isto é um princípio, e é um princípio bíblico. Como o silêncio pode transformar o meu dia? É a segunda pergunta. E aí eu queria trazer um conselho para os irmãos. Todos os dias, eu estou trazendo esse conselho porque faço. Aprendi a fazer isso há muito tempo. Todos os dias, pare, escute o seu próprio coração e permaneça em silêncio na presença de Deus sem nada dizer. Desista da tentativa de ter a oração perfeita. Porque às vezes a gente acha que é o nosso jeito de falar que vai acionar o divino. Chegue lá. E lá permaneça. Dwight Lyman Moody disse: sempre que em silêncio estou na presença de Deus, tenho força para manter o silêncio diante dos acusadores pelo resto do dia. O que nos faz viver a experiência do silêncio é desfrutar do silêncio da presença de Deus pela manhã. Aí Deus vai mudando a nossa perspectiva e a gente vai olhando para as coisas de forma diferente. A gente vê beleza nas coisas. É igual Michelangelo. Michelangelo pegou uma pedra, passou meses esculpindo Moisés. E aí quando ele termina de esculpir Moisés, diz um historiador, especialista em Michelangelo, que a arte, a escultura estava tão perfeita, que Michelangelo, brincando, bateu na escultura e disse: fala, Moisés. E aí naquele exato momento alguém chegou e disse assim: como é que você conseguiu fazer isso? Aí ele disse: fazer o quê? Ora, você fez uma perfeita escultura a partir de uma pedra disforme. Aí Michelangelo disse: não, filho, a escultura já estava lá, eu só tirei os excessos. Você está vendo uma pedra, eu já tinha visto Moisés. Que Deus nos dê a percepção de Michelangelo, para olhar para as pessoas e não ver apenas as pedras, mas para ver beleza e arte. Porque embora existam muitas pedras, nós não estamos autorizados a apanhar pedras. Nós estamos autorizados a saber que ali há um templo e morada do Espírito de Deus. E o Deus que transforma a pedra em arte está nesse lugar. E todas as coisas podem acontecer. Nós estamos diante da vida. E viver é o improvável.
Não dá para você calcular a vida. Quando a gente tenta ter o controle de todas as coisas, a gente se frustra. Porque, irmão, sinceramente, nós não sabemos nem o que vamos jantar. Ah, pastor, eu sei. Quando eu chegar, eu sei. Sabe nada. Se chegar, a esposa vai ter comido. Ou o filho. Ou chegando lá, você vai olhar para a comida e já não vai mais sentir desejo de comer. Porque até chegar lá, muitas coisas podem acontecer. Por isso, Fernando Pessoa dizia assim: navegar é preciso, viver não é preciso. Aí quando a gente olha para isso, a gente diz: será que ele está dizendo que é para a pessoa morrer? Não, ele diz assim: navegar é preciso, viver é impreciso. Viver é incalculável. Não dá para calcular a vida. A gente pode fazer planos, a gente pode sonhar, a gente pode projetar, a gente pode idealizar, lembrando sempre que os planos do coração do homem são um, mas o que persiste é a vontade eterna de Deus. Porque viver é estar diante do impreciso, do inominável, do incalculável. E o que tenho que fazer? Eu tenho que entender que Deus tem um caminho para a minha história. E eu só conseguirei acertar bem quando estou nesse caminho. E mesmo neste caminho, Deus é um Deus de novidades. Ele nos surpreende. Ele faz nova todas as coisas. Então ele não precisa resolver o problema que você só verá a solução daqui a um mês. Ele transformou água em vinho, os irmãos lembram disso? Ele disse assim: coloca água. Colocaram água nas talhas, aí ele disse: agora coleta. Quando o mestre Sala pede, o servo vai lá e quando ele tira, já não é mais água, é vinho. O processo para fazer vinho, eu já falei para os irmãos no passado, e o Espírito de Deus me fez lembrar disso agora, porque eu desejo comunicar a alguém que ainda não ouviu. O processo para fazer vinho, ele começa com água, porque a água é derramada sobre o solo, toca a semente da vide cresce, depois de crescer, a vide produz então a uva, e depois de produzir a uva, ela passa 3 anos e meio para produzir a primeira vez. Uma vez produzida é preciso levar para o lagar, depois de levar para o lagar são mais 3 anos até o vinho estar pronto. Mínimo 7 anos, primeira produção. Segunda, terceira, quarta, quinta é apenas 1 ano. Mas a primeira produção é no mínimo 7. Aí Jesus, numa festa de casamento, a música tocando, Jesus diz assim: coloca a água, tira. Aí quando vão tirar já é vinho. Não, mas o processo não é assim: água, semente, vide, uva, lagar, fermentação, vinho. Só que dura 7 anos. Aí Jesus diz assim: tira semente, vide, tira fruto, tira lagar, dá água, já faz o vinho, porque quem ordenou foi o Senhor da vida. O que você pensa que só acontecerá daqui a 10 anos, Deus pode estar declarando nesta noite: tira a semente, tira a vide da água, faz vinho. O Deus de milagres está nesse lugar. O Deus que intervém na história está nesse lugar. E não é preciso cumprir registros cronometrados de tempo. Se sua voz entra no nosso cronos, o que se cumpre é o Kairos de Deus, porque o Kairos é o tempo de Deus. E o tempo de Deus não está limitado ao nosso tempo. É imprescindível compreender isso. Porque às vezes pensamos que por estar distante da oração há muitos meses, é preciso empreender uma jornada de mais 5 ou 6 meses para então voltar ao que vivíamos no passado. Não!
Você antes tinha força para orar, não tem mais. Deus vai tirar a semente, a vide, e aí da água Ele vai transformar em vinho. E hoje à noite o Senhor vai gerar no teu coração desejo de voltar à presença do Pai e de viver uma profunda experiência com o seu Espírito. Porque o tempo em Deus é diferente do tempo em nós. Porque existe um Deus que silenciosamente está trabalhando enquanto estamos nesse lugar. E se nós encontrarmos o lugar do silêncio, encontramos o lugar do milagre. E neste lugar do milagre, o tempo se processa segundo a ordem de Deus e não segundo um cronograma humano, ordenado. Quem somos nós para dizer o que fazer se não sabemos o que acontecerá? Não dá para fazer muita coisa. A melhor coisa a fazer é confiar a Deus a vida. Quantas vozes nós vamos ter que calar para que a voz de Deus seja audível? Voz do medo, voz da frieza. Gente que não encontra mais forças para buscar Deus. Gente que encontra mais prazer numa série. E você diz, você vai fazer o quê? Eu vou terminar minha série porque está muito legal o episódio. A série está crescendo. Tem um tempo para o lazer, para assistir algo que você gosta? Perfeito. Mas isso não pode sacrificar o nosso tempo com o nosso Deus, irmãos. E não pensem os irmãos que eu estou ministrando isso aos irmãos, porque Deus fica tristezinho com os deuses gregos se você não buscar a Ele. Não. Não é assim. Os irmãos lembram da palavra que nós dialogamos no devocional. Quando Deus disse que deve haver árvores, ou que deveria haver árvores, Ele falou ao solo. Os irmãos lembram? Quando o Senhor foi dizer devem haver peixes, Ele falou às águas. Quando Ele foi criar o homem, Ele falou a si mesmo, façamos. A árvore, solo, o peixe, água, o homem, Ele próprio. Somos feitos à imagem e semelhança do eterno Deus. A questão é simples, tira a árvore do solo, o solo continua sendo solo. Tira o peixe do mar, o mar continua sendo mar. Tira o homem de Deus, Deus continua sendo Deus. Amém, irmãos? Porque nele fomos gerados, porque para ele fomos gerados. A nossa alma estará sempre inquieta até que encontre o abraço do Pai. Mas eu estou bem realizado em todas as áreas da vida, exceto na minha relação com Deus, vazio, noites mal dormidas, senso de incompletude. Mas eu estou desamparado, o desemprego bateu a porta da minha casa, ninguém me compreende na minha casa, mas eu nunca tive tão próximo do sagrado, cheio, pleno de sentido e pronto para viver uma existência que glorifica a Deus e que abençoa as pessoas. Foi assim que Deus nos fez para Ele. Só nele nós encontraremos vida e paz. Fora dele não existe.
tudo fora dele não passa de ilusão. Estamos vivendo em um tempo dificílimo, porque o homem pós-moderno, esse homem do agora, o contemporâneo, ele já não admite mais a presença de Deus na vida. Eu não estou falando da igreja, estou falando do nosso contexto. No passado, os nossos avós tinham como fundamento da vida o dever. Você podia chegar para uma pessoa totalmente ignorante de Deus, mas quando você falava o nome de Deus, ele tinha temor. E se alguém contasse uma anedota brincando com Deus, ele saía do lugar. Mesmo não tendo amplo conhecimento bíblico, teológico, os nossos avós não brincavam com Deus, porque eles tinham um senso do dever. O mundo contemporâneo, o homem contemporâneo, ele trocou o dever pelo direito. Aí ele diz assim, olha, eu tenho direito à felicidade. Ainda que eu tenha que assumir uma proposta de vida contrária à Escritura Sagrada, eu tenho direito à felicidade. Aí essa filosofia infernal e perigosa diz assim, mas você tem direito sobre o seu corpo. Então você faz seu corpo o que você quiser. Porque todo mundo tem direito de ser feliz. Quem nunca ouviu essa frase? Só que tem um pequeno problema. Se eu estou dirigindo o meu carro e um outro carro abalroa com o meu, eu resolvo o processo do abalroamento chamando o juizado móvel. Aí um técnico vai olhar, vai definir um parecer, e aí se esse parecer for inconclusivo, eu assumo o meu prejuízo, ele assume o dele. Resolvido. Se eu tenho um problema com o vizinho e esse problema não se resolve, eu vou até as barras dos tribunais e é uma questão concreta. Lá eu consigo contar a minha história, o vizinho conta dele, e aí a gente resolve lá. Só que quando eu digo que eu tenho direito à felicidade, eu tenho um problema. Porque se eu tenho direito à felicidade e eu não recebo a felicidade, eu sou lesado, eu estou sendo lesado, sim ou não? Eu não tenho direito? Se eu não recebi, eu tenho que reclamar. A quem eu reclamo não ter recebido felicidade? Subjetivo, é abstrato, é intangível. Não dá para você julgar sentimentos, emoções, sensações. Então você chega para quem para dizer que não é feliz e essa pessoa vai julgar justamente a sua causa? Só existe um Senhor capaz de julgar o abstrato, as emoções, as sensações. E este está sentado no alto e sublime trono. E se você chegar lá como um homem contemporâneo e disser assim, eu vim reivindicar o meu direito à felicidade, ele vai olhar para você e vai dizer assim, meu filho, felicidade não é um direito, felicidade é um dever. Mas como assim? É dever, filho. Você quer ser feliz? Quer, então honre a sua esposa. Quer ser feliz? Quer, então honre a Escritura Sagrada. Você tem um dever de honrar a Escritura Sagrada. Você quer ser feliz? Quer, então cuide dos seus filhos. Você quer ser feliz? Então abasteça a sua despensa e cumpra a sua missão e o seu papel e a sua responsabilidade. Tem que ter dever, filho.
Porque eu não vos criei para ter direitos, eu vos criei para ter deveres. E aí, uma vez obedecendo e cumprindo os deveres, você não terá direito, porque tudo que você receber é por causa da minha graça, da minha misericórdia e da minha bondade sobre a sua vida. Você já pensou se Jesus chegasse na terra dizendo: eu tenho direitos? Ele tinha, sim ou não? Mas aí quando Pedro disse assim: Senhor, eu já molei a espada, já cortei a orelha de um, e se o Senhor quiser eu degolo mais uns 3. Aí Jesus disse: ô Pedro, não entendeu nada, Pedro. Eu tenho direito, Pedro, tu tem dever. Se eu quiser, Pedro, eu faço só piscar assim o olho esquerdo. Claro que eu estou adaptando para o nordestino, né? E o papai do céu vai mandar 12 legiões de anjos. Se um anjo matou 185 mil na Assíria, 12 vezes 6 mil anjos daria 3 planetas Terra. O que é que Jesus faz? Jesus diz assim: eu tenho direito porque estou sendo injustiçado, mas eu abro mão de um direito. Sabe por quê, Pedro? Porque eu tenho um dever. Qual é o dever? Cumprir a vontade do Pai. Se possível, passa de mim esse cálice. Tenho um direito, eu sou um bom filho. O Senhor disse isso no batismo e no Monte Tabor. Aí ele diz assim: mas não é o meu direito que deve prevalecer, é o meu dever. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque se a tua vontade for que eu beba desse cálice, eu vou beber deste cálice, porque eu sei que eu só encontrarei alegria cumprindo deveres. E não é uma mensagem que evoca as ideias tradicionais de aprisionamento religioso. Não, foi assim que Deus nos fez. Somente a obediência nos traz paz. Somente a legitimidade de ler e ser e ler a Escritura nos traz contentamento, porque ler e saber sem viver gera turbulência de alma, barulhos estranhos e uma vida vazia existencialmente. Por isso Anselmo Grum, um homem que aprendeu a viver em silêncio, e nunca leu Anselmo Grum, convido a ler. Deus se aproxima de nossas vidas no silêncio. Mas que de forma, Anselmo Grum? Deus se aproxima de nossas vidas no silêncio de forma visível, audível, respirável e tangível. Eu estou vendo, ouvindo, respirando e tocando. Eu estou vendo, ouvindo, respirando e tocando. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Pastor, o senhor está dizendo que é possível tocar a Deus? É, irmãos, é sim possível tocar a Deus. Pastor, e como é que a gente toca a Deus? A gente toca a Deus sabendo que fomos tocados. A gente não toca a Deus quando a gente sente que conseguiu afetá-lo de forma concreta, de forma literal. A gente sabe que toca a Deus quando a virtude dele recai sobre nós. E aí quando a gente sente a virtude do Espírito sobre nós, é porque a nossa ação tocou Deus. A mulher do fluxo de sangue só tocou na orla, mas foi suficiente para tocar a Deus e atrair a virtude de Deus sobre ela. E aí eu não sei, talvez você tenha só uma palavra para dizer ao Senhor nesta noite. Talvez uma oração, talvez uma declaração, talvez um poema, eu não sei. Uma coisa eu sei, se você tocar o Senhor nesta noite, a virtude do Senhor será sobre a sua vida e você vai voltar para casa com a sensação de que encontrou o caminho. Porque Deus fala conosco no silêncio. E que bom este silêncio de Deus.
Meus irmãos, que bênção. Vamos caminhar, senão a gente não termina. Eu estou no segundo ponto, falta 22. Irmão, não teve nenhum glória a Deus, eu vou citar só mais 2, viu? Estou concluindo. Já. Você já percebeu que nós somos silenciosos nos contratos? Aprendi isso essa semana. Os divórcios acontecem porque a gente realiza contratos obscuros, silenciosos. Pastor, o que é isso? A esposa desejando agradar o marido. Isso nunca aconteceu com os irmãos, né? Prepara aquele jantar assim, ó, maravilhoso. O marido que sempre chega no horário, não sabe da surpresa que está sendo preparada. Aí a esposa prepara o jantar e faz um contrato com o coração. Hoje eu vou surpreendê-lo. Quando ele chegar, eu vou tirar os pratos que eu ganhei na festa do casamento. Vou deixar assim uma meia luz. E quando ele for entrando, a esposa já está pronta. E aí qual é o problema? É que o marido saiu do trabalho, aí o Jonas, o Carlos, o Matias, um amigo qualquer, ligou para ele e disse assim: passa aqui para a gente conversar um pouquinho. Aí ele passou. O diálogo estava tão bom que ele esqueceu de ligar para casa. Ele que chegava às 7 horas da noite, 10 horas ainda não tinha chegado. Aí ela já liga. Ela fez um contrato de manhã e ela não pediu para ele assinar. Ela assinou os dois lados. Aí ela já liga para ele assim: onde é que tu está? Aí diz: minha filha, eu estou aqui na casa do... Eu sempre passo aqui. Né? Não, não era para você ter passado, não era para você ter vindo para cá. E aí quando ele chega em casa, a janta já está no lixo. Os pratos estão de volta no armário. E um problema se estabeleceu, por quê? Por causa de um contrato silencioso. Isso acontece nos aspectos amorosos. Um idealiza uma coisa no casamento, não combina com a outra parte, e aí você vai se revoltando porque a outra parte não fez aquilo que você idealizou. E a gente vai fazendo contratos silenciosos. E esses contratos vão gerando profunda frustração. Por quê? Porque nós não rompemos o silêncio para conversar, para falar sobre. Por isso eu queria trazer um conselho. Quando você tiver a intenção de fazer algo para alguém, combine com ele, com ela. Assine junto. A vida fica mais fácil. Aí você tem casais terceirizando o diálogo. Ou então quarteirizando. Você sabe como é que a gente quarteiriza? Terceirizar é fazer o seguinte: menino, diz lá para tua mãe que hoje eu não quero almoçar não. Aí ela: pois diga lá para seu pai que eu já não tinha feito mesmo não. Esses diálogos maravilhosos assim. Aí quando é que a gente quarteiriza? Aí quando a esposa está presente. Aí ele diz assim: tu vai comer? Porque eu não vou não, meu filho. Ele solta uma indireta imaginando que ela está no além. Aí a esposa diz assim: meu filho merece comer se quiser, porque tem outro que não merece. E aí fica aquele diálogo quarteirizado, silencioso. Duas ilhas dentro de uma única casa, por causa de um contrato que foi feito e não foi combinado. Vocês lembram do silêncio de Adão que a gente conversou aqui? Tivemos uma manhã aqui com todos os homens na igreja. Foi uma bênção, conversando sobre o silêncio de Adão. Em resumo,
Era caos no mundo, Deus falou e o caos se transformou em ordem, quando Deus disse: haja luz. Quando Adão ficou em silêncio diante do convite da serpente, porque Eva come e ele fica em silêncio, a ordem se transforma em caos, eles são expulsos do jardim. Nunca esqueçamos disso. O silêncio pode ser muito bom, mas ele pode ser esse espaço de distanciamento. Quando ao invés de escolher viver o silêncio na presença de Deus, nós escolhemos calar quando deveríamos falar. E aí eu queria, para concluir este sermão nesta noite, lembrar aos irmãos o que o salmista disse no Salmo de número 94, versículo 17. Se o Senhor não tivera ido em meu auxílio, a minha alma quase teria ficado no silêncio. Salmo de número 32, versículo 3. Quando eu guardei em silêncio, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia. Irmãos, tem coisa que a gente não consegue mudar, mas tem coisa que a gente consegue. A gente não muda porque não quer. A gente não muda porque a gente sente prazer em ver o sofrimento alheio. Às vezes é maldade mesmo. Confúcio, pai do confucionismo, que hoje é uma filosofia oriental. Nós não temos como mudar os ventos, mas temos como ajustar as velas. Então você não manda no vento, mas você controla as velas. Controle as velas do seu coração e permita que o vento do Espírito sobre você ao centro da vontade de Deus, porque nisso você encontrará vida. Estamos diante do Deus que rompeu todo o silêncio. E aí eu concluo falando sobre o Cristo, o Senhor de todo o silêncio. No campo, diante dos atentos olhares dos pastores, ele silenciou os céus. Porque Deus decretou feriado celestial e os anjos desceram dizendo: Hosana nas alturas, acaba de nascer na cidade de Davi o Senhor da vida. No deserto, ele silencia a tentação. Nas águas, ele silencia a tempestade. No templo, ele silencia a religião institucionalizada. No Monte Caveira, ele silenciou a própria morte. Nas nuvens, ele vai silenciar a terra, porque não se ouvirá mais barulho de glória a Deus. Nós estaremos na presença do Pai, na presença do eterno Deus. O Deus de todo silêncio está neste lugar. E eu concluo com a fala de um filósofo que muito amo: silêncio, um amigo que nunca vai te trair. Que nós possamos escolher o silêncio. Certamente será a mais madura de todas as escolhas. Amém, queridos? Quem foi abençoado hoje, diga amém. Vamos ficar de pé, por favor, irmãos, e em oração concluir este culto. Hoje eu estava empolgado, preguei mais de 1 hora. Os irmãos me perdoem, eu tento pagar a conta na próxima quinta, viu? Vamos lembrar os irmãos que próximo domingo nós teremos culto de ceia e nós teremos o retorno da nossa orquestra Asaf. Amém, irmãos? Eu estou muito ansioso por ouvi-los, né? E aí eu estou com meu coração cheio de alegria, já contando os minutos para chegar domingo, para a gente ouvir. Aí domingo a gente vai ouvir só orquestra, né? Só orquestra Asaf. Inclusive domingo não vai ter nem pregação, vai ser só música. Amém, irmãos? Pastor, não venham para o culto não, porque eu gosto da palavra. Quando você vê esses crentes assim, procura ele na quinta-feira. É porque tem crente que é assim, esse pastor coloca só hino no culto, procura esse crente na quinta. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, eu te celebro, eu canto a Ti.
Eu adoro a Ti, por Tua voz, por Tua clara direção, por Teu Espírito que nos auxilia em todo o tempo. Eu abençoo a vida de todas as famílias que aqui estão no Teu nome e suplico-te, ó Deus, que do silêncio de Tua presença o Senhor nos permita adentrar e sentir o Teu abraço. Em nome de Jesus, despede-nos em paz aos nossos lares, abençoe-nos sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai e Senhor, a comunhão e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre a igreja. Quem tem fé, diga amém. Deus abençoe os meus irmãos e irmãs nessa noite.